de Férida, né? Não sei se vocês entenderam bem. Que precisa se ler uma página, né? A página é só um trechinho, que é muito longo o capítulo, então precisa de pegar uma amostra, né? Mas essa amostra é muito boa, que essa personalidade integral, como o próprio título já diz, é nos mostrando que nós somos muito mais do que o nosso eu atual, né? Nós, nessa condição, nesse corpo, digamos assim. Hoje eu posso dizer, eu sou o José Lopes. José Lopes, essa personalidade habitando esse corpo. Mas eu sou muito mais do que isso, todos nós somos muito mais do que isso. Somos uma série de experiências anteriores ao longo da nossa história de espíritos imortais. Então, já que somos fruto de muitas experiências, e muitas delas que nós não precisamos nessa condição atual, fica no estado latente, digamos assim, adormecido, que pode, com algum estímulo, vir à tona um conhecimento, um impulso, uma situação que às vezes nós dizemos assim para nós: meu Deus, eu fiz isso, eu consegui resolver essa situação. Não é verdade? Está dando um timbrezinho, né? Mas daqui a pouco vai acertando. Então, mostrando para nós que nós precisamos, ao longo da nossa caminhada, ir acumulando essas experiências que vai ficando conosco e em momentos propícios vem à tona. Lendo essa história de Férida, nós lembramos também, vocês devem já ter lido ou ouvido falar de um escritor, Brian Weiss. Ele escreveu muitas obras, uma em especial foi muito conhecida aqui no Brasil, é Muitas Vidas e Muitos Mestres. Não é um escritor espírita, mas podemos dizer muito espiritualista, né? Depois da experiência nesta obra dele, ele envolveu-se mais com a reencarnação. Podemos dizer que ele adentrou no campo do espiritismo. Nos conta essa passagem que está nesse livro, quem quiser ler, é um livrinho fino, que ele traz a experiência que ele teve. Ele é um psiquiatra, um estudioso, atendia diversas pessoas, e uma jovem que o procurou, ela tinha uma fobia, uma dificuldade, e ele tratou ela durante um ano com todos os recursos que ele tinha, acadêmicos, e não conseguiu ajudá-la a se libertar dos pânicos, dos traumas que ela trazia. E ele recorreu a levar ela no atendimento à hipnose. Conseguiu levar ela no estágio, digamos assim, que ela pôde, aceitou a hipnose, que nem todos conseguimos, tem pessoas que vão para um processo desse e não conseguem, né? E ele começou a trabalhar, conforme nós conhecemos um pouquinho de hipnose, foi levando ela à juventude, à infância, e depois de um tempo ele percebeu que ela ultrapassou essa barreira, e começou a relatar fatos de épocas mais recuadas, de vivências anteriores dela. Ele, psiquiatra, né, não entendeu, mas foi aprofundando, e na medida que cada sessão ele ia trazendo uma experiência, uma vivência dela, ele anotando, documentando, ele pôde chegar a um ponto onde conseguiu ajudá-la a sair daquele processo que ela vivia, depressiva, angustiada, assustadiça, e conseguiu. A partir daí, ele abriu, dizem não, foi comprovado que ele veio com esse AFEB no Brasil, conhecer mais o movimento espírita. Então, nos mostrando que todos nós sabemos, temos nossas lutas. Por não sermos espíritos perfeitos, nossa personalidade hoje, nossa situação hoje, nós trazemos os frutos do passado. E como hoje ainda não conseguimos só fazer coisas boas, anteriormente também tivemos lutas. E isso gerou conflitos em nós, que muitas vezes eu posso chegar numa terapia, no atendimento e dizer assim: eu ando assustado, doutor, mas não sei porquê, eu tenho uma coisa, um estranho, uma tristeza me invade de repente. E aquele Onderi faz uma distinção muito interessante, da parte da ação do espírito propriamente dito sobre o médium, e da parte da personalidade, das personalidades, digamos assim, das vivências do próprio espírito. O caso, por exemplo, da Férida, via-se que não havia uma manifestação de uma incorporação, era ela mesma vivenciando nesse desdobramento que ela tinha, vivenciando uma experiência anterior dela. E o interessante que ele coloca aqui, que ela, na condição atual que ela vivia,
ela tinha dores, era uma pessoa triste, fechada, com diversas dificuldades. Coloca que ela estava mexendo com tricô, né, costurando alguma coisa, e ela quase que diariamente tinha, podia-se dizer, um transe, onde ela adormecia por alguns minutos e ao despertar já era uma outra personalidade. Coloca ele aqui também. Anteriormente, quando iniciou esse processo com ela, natural, não era induzida pelo hipnotismo, durava mais tempo esse sono, esse estado de sono, que ele coloca aqui para nós, que nenhum beliscão, nenhum toque conseguia despertá-la. Olha que interessante. E ela, ao vir essa segunda personalidade, ela era alegre, não se queixava das dores que anteriormente sentia, se movimentava, era risonha, e ela nesse segundo estágio, ela lembrava tudo do primeiro estágio, digamos assim, do principal, daquele momento. Lembrava todas as situações, ao passo que a principal, quando ela retornava, não se recordava de nada. Então, é um estudo, eu falo, meu Deus, que negócio estranho, confuso, né? Mas interessante de nós lermos. A gente não vê isso acontecendo todo dia. Às vezes pequeninas coisas nos acontecem, não tão assim, tão completo como o caso de Félida, algumas coisinhas às vezes acontecem conosco, alguma recordação, uma situação que vem, na resolução de um problema. E Leon Denis coloca também que essa condição, mesmo essa natural que acontece sem a ação do hipnotismo, pode haver também uma ação, não da incorporação, mas de um espírito protetor, que às vezes com a própria terapia, para que a pessoa possa trabalhar alguma dificuldade que ela traz consigo. Então, alguma coisa que impulsiona para que venha à tona. Um exemplo que ele dá muito, muito completo sobre o nosso eu total, digamos assim, ele compara com um iceberg. A gente vai falar muito isso nos filmes, né? O iceberg, a gente vê a pequenina ponta do iceberg, mas a parte maior dele está submersa. E somos nós, espíritos. Se vivenciamos muitas experiências, então eu, hoje, na minha condição atual, é a ponta, a parte que está na superfície da água. E o meu inconsciente é toda essa parte que está abaixo da linha da água, que acumula muitas e muitas experiências. Eu, para dar um apoio aqui também na nossa leitura, eu pesquisando, eu vi que na pergunta do Livro dos Espíritos, no capítulo 8, que trata da emancipação da alma, tem uma pergunta que eu vou ler na íntegra para vocês. A resposta é um pouquinho grande, mas vale a pena ouvir. A pergunta é 431. Kardec pergunta aos espíritos: qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode ele falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, que então está acima de sua capacidade intelectual? Condição sonambúlica, ou seja, em desdobramento, né? Dormiu, está em desdobramento, vigília, acordado, né? Aos espíritos responde: por que esse sonâmbulo consegue falar de coisas acima das suas possibilidades atuais, do seu conhecimento daquele momento? Os espíritos respondem: acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que imaginas. Estes apenas dormitam, porque seu envoltório é muito imperfeito para que ele possa relembrá-los. Mas definitivamente, o que é ele? Espírito, como nós, que se encontra encarnado na matéria para cumprir sua missão, e o estado no qual entra desperta-o dessa letargia. Já temos dito frequentemente que revivemos várias vezes, e esta mudança que o faz perder, materialmente o que pôde aprender numa existência precedente, ao entrar no estado que chama de crise. Ele se lembra, mas nem sempre de maneira completa. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde vem o que sabe, nem como possui esses conhecimentos. Passada a crise, toda recordação se apaga e ele retorna à obscuridade. Nós também temos muita informação, independente da religião, de crianças, não é verdade? Que apresentam talentos inatos. Não deu tempo de aprender nessa encarnação. A gente não vai falar de músicos, crianças, às vezes, quando aparece no Fantástico, que sentou no piano, novinho, já conseguiu fazer grandes, digamos, se tocar coisas que alguém que está na escola não faz.
A gente tem vários relatos. O mundo afora tem muitos casos assim, de crianças muito pequeninas demonstraram um talento. E às vezes no nosso dia a dia também nós conhecemos pessoas que às vezes a gente observa ignorante no ponto de vista da cultura, do estudo, mas de uma inteligência enorme, né? Já nos mostrando o quê? Uma coisa é o conhecimento que nós aprendemos no dia a dia, outra coisa é o que você traz, a sua intelectualidade. Esse inteligente, muito inteligente hoje, que é ignorante porque não estudou, ignora, digamos assim, falar de forma correta, agir de forma correta em certas coisas, mas é inteligente. Por quê? Ele já adquiriu muita coisa do passado. Então, como é dado o esquecimento, ele não lembra de tudo que aprendeu. Então, por isso, quando reencarnam, nós precisamos o quê? Com nossas crianças? Ensinar boas maneiras, nos esforçarmos para dar bons exemplos, apesar de nós termos dificuldade muito grande, para podermos contribuir para esse espírito na sua caminhada. Porque nós não sabemos, ao nos encontrarmos aqui, qual é a história de cada um. O que nós sabemos, que nós estamos aqui para evoluir, para progredir. E todos nós temos conflitos, aflições, e muitas dessas aflições criadas por nós mesmos atualmente, na nossa postura, muitas vezes certos apegos necessários, criamos, que a gente quando fala das aflições que nós vivenciamos, nós pensamos nas grandes lutas do mundo, mas há pequeninas aflições que nos faz sofrer, coisas do dia a dia, se irritar no trânsito, te gera uma aflição, que você acaba lesando o seu estômago, complica seu sistema nervoso, situações pequenas que são aflições também. Muito apego às coisas que nós temos, aquela vontade de conservar aquilo, ninguém pode chegar perto, colocar a mão, gera uma aflição. Então são coisas pequeninas que já geram para nós, nessa nossa condição atual, uma série de sofrimentos que cabe a só nós evitá-los. Eu marquei alguns pontos aqui, para que a gente não se afaste muito do tema. Interessante nesses livros de Leon Denis, todos aqueles que participam dos cursos e do estudo que acontece aqui na Quinta, nós observarmos o rodapé das obras de Leon Denis. Lembramos que Leon Denis viveu numa época que não tinha a luz elétrica. A gente observa a quantidade de citações científicas que ele nos traz para apoiar a ideia espírita. Ele, digamos assim, na sua tarefa, na sua missão de continuar após o desencarne de Allan Kardec, ele buscava tudo que podia ser reforçado pela ciência, ele apresentava e mostrava de onde ele tirou. Se olha o rodapé dos livros de Leon Denis, é uma enciclopédia, citando diversos estudiosos de tempos contemporâneos dele, ou anterior a ele, que traz ideias, digamos assim, não espíritas, mas espiritualistas, que reforçam a ideia da doutrina espírita. E aqui, ele traz para nós um ponto que eu achei muito interessante, vou pular aqui o da Félida, que nós já comentamos, e vamos mais adiante aqui, para a gente não ficar preso. Bom, essas personalidades duplas, né? No seu conjunto, esses fenômenos demonstram uma coisa, é que, abaixo do nível da consciência normal, fora da personalidade comum, existem em nós planos de consciências, camadas ou zonas dispostas de tal maneira que em certas condições se pode observar alterações nesses planos, vê-se então emergirem e manifestarem-se durante um certo tempo atributos, faculdades que pertencem à consciência profunda, mas que não tardam a desaparecer para volverem ao seu lugar e tornarem a mergulhar na sombra e na inação. Então, diante de circunstâncias, vem à tona esse, como é que foi, das camadas, né? Vamos lembrar da cebola, né? Cheia de camadas, né? Então, cada camada ali, uma experiência, um arquivo, que pode ser, diante de algum quadro, uma necessidade, os dirigentes espirituais, nossos guias protetores, podem acionar aquilo ali diante da necessidade de uma resolução do problema ou de um tratamento que precisamos passar, lembrar de uma experiência, muitas vezes. E ele continua.
O nosso eu ordinário, superficial, limitado pelo organismo, não parece ser mais do que um fragmento do nosso eu profundo. Nesse está registrado o mundo inteiro de fatos, de conhecimentos, de recordações referentes ao longo passado da alma. Durante a vida normal, todas essas reservas permanecem latentes, como sepultadas por baixo do invólucro material. Reaparecem no estado de sonambulismo. O apelo da vontade e a sugestão as mobilizam, e elas entram em ação e produzem os estranhos fenômenos que a psicologia oficial comprova sem poder explicar. Muito interessante, né? Um outro fato também que eu achei interessante, lembramos de Paulo de Tarso, falando com minhas palavras, tem uma fala de Paulo que ele diz assim, né? O bem que eu quero fazer, aí começa com o mal, né? O mal que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Mais ou menos isso, né? Então, o que ele quer dizer para nós? Que fica para nós, igual nós verificando nossas próprias paixões. Que eu hoje quero certas coisas, mas no íntimo eu tenho certos desejos que eu luto para combater, mas se eu descuidar, eu atuo, porque eu trago comigo uma série de experiências, e eu não consigo romper de uma vez por todas com o meu passado. Se eu numa vida anterior tive o hábito, por exemplo, de ser um fumante, fumei muito, nessa encarnação eu posso ter uma tendência, eu posso controlar isso pela minha educação, pelo ambiente que eu frequentei, mas eu tenho uma predisposição. Se eu me expor ao vício do tabaco, do cigarro, eu posso novamente desandar. E quando ele fala do mal também é no relacionamento, né? Eu combato, eu não quero ser ignorante, eu não quero responder mal, eu não quero ter surtos de cólera, digamos assim, que todos nós em algum momento dá. Mas isso está muito ligado ao nosso histórico, que em situações isso vem à tona. Às vezes uma palavra, e tem certas pessoas que parece que tem a chave para desencadear impulsos em nós, né? Às vezes um familiar, uma palavra que fala às vezes, que isso está ligado ao nosso histórico, parece que é uma chave que encaixa na fechadura. Aí você se altera com aquilo ali. Porque o seu sentimento, muitas vezes sua fragilidade, talvez um sentimento de inferioridade, talvez que você não superou no passado, em uma palavra, uma colocação, você, como diz na linguagem vulgar, né, vira bicho. E depois toma um susto, meu Deus, como é que eu pude fazer isso ainda? Diante de tantas informações que eu tenho, como eu pude ter dado acesso a uma crise dessas? Porque, como Paulo falou, o que eu quero fazer, não, eu quero ser certinho, eu quero andar direito, eu quero ser uma pessoa moralizada. Aí nós olhamos nossos pensamentos, né? Com exceção de vocês aqui, eu vou falar só de mim, né? Vocês não pensam coisa que não devem, pensam coisas boas. Então tem momentos que a gente é invadido por pensamentos assim, meu Deus, como é que eu posso estar pensando certas coisas? Eu estou estudando o Evangelho, estou às vezes no meio de uma palestra e me vem um pensamento assim que não condiz com com o contexto, mostrando o que? É o nosso eu, né? A nossa história, é o iceberg que vem à tona. Então por isso que o hábito perseverante no trabalho do bem, os estudos, isso vai nos ajudando e talhando o homem velho e trabalhando. Que vem impulsos, desejos, mas eu preciso caminhar. E na medida que nós vamos recebendo muitas informações, nós começamos a entrar em conflito. Mas o conflito é coisa positiva, porque quando entramos em conflito já é um bom sinal. É sinal que certos hábitos do passado já estão nos incomodando. Nós queremos, quando fazemos, meu Deus, eu não devia ter feito isso mais, né? Destratei a Mara, e fiz isso, ou coisas outras. Então o conflito é o primeiro passo do trabalho do espírito que quer ir se modificando. Eu faço, mas entro em conflito. Aí quando eu vou fazer de novo aquilo, eu falo, não vou fazer, que eu vou sofrer depois, eu vou entrar em conflito. Minha consciência vai pesar. Muito bom, sinal de progresso. E aquele que faz, que dá vazão às paixões e não está nem aí, tem um trabalho maior a fazer ainda. Vai chegar lá, mas tem uma caminhada mais longa. E aqui mais adiante, Leon Denis coloca para nós. O estado de
sonambulismo que permite a sua manifestação não é um estado regressivo ou mórbido, como o julgaram certos observadores. É antes um estado superior. E segundo a expressão de Myers, que é um dos cientistas que ele está sempre colocando aqui, trazendo informações dos estudiosos, é um estado evolutivo. É verdade que o estado de degenerescência e enfraquecimento orgânico facilita em alguns pacientes a emergência das camadas profundas do eu, o que é designado pelo nome de histeria. E nós sabemos disso mesmo, né? Pessoas em estado muito fragilizado pela enfermidade, às vezes até com sinais da morte do corpo físico, às vezes trazem mensagens. O espírito se desprende mais facilmente da matéria e ele mesmo. Nós sabemos que somos espíritos e sabemos que tem o fenômeno do animismo também. O que é o fenômeno do animismo? É eu mesmo, espírito, dando uma comunicação. Por isso que vocês falam assim, meu Deus, é o médium que está dando essa mensagem, é um espírito, ou é ele mesmo espírito? Nós não somos espíritos, então isso pode acontecer também. E ele prossegue. Tudo que, de um modo geral, deprime o corpo físico, favorece, convém notar, o desprendimento, a saída do espírito. A esse respeito, muitos testemunhos nos seriam fornecidos pela lucidez dos moribundos, conforme eu falei aqui. Mas para avaliar somente esses fatos, é mister considerá-los, principalmente sob o ponto de vista psicológico. Aí está toda a importância. Então, por isso, quando nós temos a oportunidade de sermos encaminhados para uma terapia, para um psicólogo, temos a oportunidade de fazermos um tratamento, nós devemos buscar ajuda. Que esses profissionais que estudaram, muitas vezes, ouvindo, trazem informações para nós que nos ajudam a lidar com nossos sentimentos, com nossas dores, nossas aflições. Então, estudamos, buscamos a doutrina espírita, sabemos que somos espíritos imortais, trazemos um histórico conosco que nos acompanha e sabemos, principalmente, cremos na justiça de Deus, que o Pai não faz ninguém vivenciar uma experiência que ele não precise. E se a lei dele é de justiça, de amor e caridade, essa experiência é para o nosso progresso. Aí podemos dizer assim, mas poxa, eu passar por esses estados que eu estou passando, isso é bom para mim? A gente pode dizer assim, mas o que é bom para nós? É ganhar uma bolada na Mega Sena e ficar viajando o mundo todo? Isso é bom para o corpo, para nós, na condição de encarnado, isso é maravilhoso. Mas, que eu com essa bolada, viajando, eu estou viajando, posso viajar, mas estou fazendo bem? Estou procurando ajudar as pessoas? Estou procurando modificar minhas tendências inferiores? Ou só estou alimentando meu orgulho? Que a gente pode falar isso, pode pensar assim, mas ser rico é pecado? De jeito nenhum. É um compromisso enorme aquele que vem revestido do recurso material. Mas se ele não tomar cuidado, o orgulho, já que não somos perfeitos, incha e ele pode se descuidar das coisas espirituais, conforme o Cristo falou, né? Se preocupar com as coisas que o ferrugem, que os cupim, que os ladrões roubam e esquecer das verdades eternas que é do Espírito. Que em algum momento nós teremos que prestar conta com a nossa consciência no mundo espiritual. Aí se eu vim com grandes recursos, fui simplesmente um usufrutuário, porque é meu, se fosse meu eu levava comigo para o mundo espiritual, né, a riqueza, né? Mas quando eu desencarno, fica o carro, fica a casa, fica a esposa, fica o esposo, fica todo mundo, e eu vou em espírito. Então o que é meu? Tudo que o espírito conquistou, valores morais, tudo isso ele leva consigo. Lutas, também o que é dele, ele leva. Então, se eu tenho grandes recursos, não deixei que esses recursos inchassem meu orgulho, usei na obra do bem, isso é por mim. Eu levo o que comigo? A alegria de chegar no mundo espiritual e olhar para trás, ver quantos foram ajudados e muitas vezes estão lá me esperando, de braços abertos, agradecendo por eu podido ter sido aquele que muitas vezes levou o alimento num momento de necessidade, um medicamento para um sofrido. Então, dinheiro, dificuldade financeira, todos os dois são experiências necessárias para o nosso crescimento. O problema é como eu uso isso, que às vezes a pessoa é pobre, mas é orgulhosa também, não é verdade?
É a pessoa que não aceita, a pessoa arrogante, é o espírito, que às vezes foi muito poderoso e vem num corpo, numa condição inferior e continua duro. Precisa de vivenciar situações para ir dobrando aquele orgulho, olhar as coisas com outros olhos. São experiências. E aqui mais à frente, ele diz assim para nós: mesmo no estado ordinário, no estado de vigília, podem emergir impulsos do eu profundo, remontar até as camadas exteriores da personalidade, trazendo intuições, percepções, lampejos bruscos sobre o passado e o futuro do ser, os quais denotam faculdades muito extensas que não pertencem ao eu normal, trazendo para o nosso dia a dia, né? Às vezes a gente fica trabalhando assim na solução de algum problema, né? Vivenciamos vários dias ou até meses, né? Como é que eu vou resolver isso, né? Aí daqui a pouco, do nada, não sei se acontece com vocês, isso acontece muito comigo. De repente vem um pensamento, uma situação, fala, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Solução para o problema. Vou fazer isso, isso e isso e está resolvido. Então, nós somos ajudados espiritualmente. Às vezes vêm os impulsos e esses impulsos nos ajudam. Deixa eu ver. Nos ajudam a resolver uma série de problemas. Emerge de nós mesmos, como o Leon Denis coloca muito bem aqui, de nós mesmos, nós temos nossos próprios recursos, nossas vivências e o amparo espiritual. É como, por exemplo, um exemplo muito comum, você se preparar para fazer um estudo. Tem até uma passagem do Divaldo que fala sobre isso, né? Você se prepara, você estuda, você tem que ter material. Os espíritos querem te ajudar, mas você tem que ter informação. Mas não é possível ele pegar uma pessoa desinformada e trazer uma mensagem maravilhosa? É possível. Sabemos que é possível, mas é mais trabalhoso. É igual, por exemplo, o Dr. Erma que atende aqui. Teve vivência como médico. Se ele fosse manifestar por um médico bem preparado, a linguagem vai ser mais fácil. Imagina um passo de cura, não é verdade? Porque o médico já tem um cabedal de conhecimento, tem arquivos. Então, com a intuição, aquilo vai embora. Vocês lembram da passagem de Divaldo sobre a palestra? Certa feita, quando ele estava lá no início ainda, fazendo palestras, e ele, com a mediunidade que nós sabemos que ele tem maravilhosa, esse grande trabalhador que tanto contribuiu e contribui para o movimento espírita, ele nos conta de maneira muito interessante que ele nem estudava mais, que chegava lá diante do público, vinha, né, mediunidade muito ostensiva, vinha a intuição, ele falava, fazia palestra. Um dia, ele lá diante do público, não veio, não estudou nada, e não vinha a intuição. E ele começou a ficar numa situação, o público esperando e não vinha a intuição. Aí o espírito, irmão X, que é Humberto de Campos, maranhense, né? Humberto de Campos intuitivamente conversou com ele: meu irmão, em respeito ao público, nós vamos te ajudar a fazer o estudo, mas se prepare para que da próxima vez você tenha informação para passar para o público. Aí intuiu, ele fez a palestra. Então, em tudo nas nossas vidas é isso. A pequenina parte que cabe a nós fazermos, nós não podemos falar assim, não, Deus vai tomar conta, Deus vai fazer isso, Deus é por nós. Mas e a parte que cabe a nós? E o esforço de cada um? Eu quero vencer minha ansiedade, eu quero vencer meu pânico, mas eu estou seguindo. Hoje tem tanto material me orientando, não estou dizendo que é fácil vencer essas lutas, mas eu estou buscando essas mudanças, buscando olhar coisas diferentes, buscando motivos que me tragam alegria. Eu estou buscando preencher o vazio que tem no coração de uma forma diferente. É um ponto positivo. Sabemos, meus irmãos, e respeitamos que é muito fácil falar. Fazer requer sempre muito esforço. E cada um sabe o tamanho da sua luta. A gente não pode avaliar a dificuldade da Mara, da Tatiana, não sei, a minha. Cada um tem a sua luta. Mas a coisa que nós sabemos, nós não somos jogados para sofrer, nós somos trazidos para crescer. E a lei é de amor. Todas as lutas que vivenciamos, se nós nos esforçarmos para tirar o maior proveito, nos conhecendo, nós vamos crescer como espíritos imortais. Lemos um pequenino trecho para a gente fechar aqui o nosso tema. Aqui também, como eu falei, parecido com o anterior, ele diz assim: há em nós
um como reservatório de águas subterrâneas, donde, em certas horas, rompe e sobe à superfície uma corrente rápida em ebulição. Os profetas, os mártires de todas as religiões, os missionários, os inspirados, os entusiastas de todos os gêneros e de todas as escolas, conheceram esses impulsos surdos e poderosos que nos têm blindado com as maiores obras que hão revelado aos homens a existência de um mundo superior. Então sabemos que realmente ao longo da história, na própria Bíblia nós estudamos, te vê lá os profetas trazendo as suas visões do futuro, ação espiritual, informações que muitos deles que reencarnaram trazendo, como a gente vê João Batista, Elias que vem João Batista e tantos outros, mostrando para nós que somos muito ajudados. Então, se personalidade integral, que nós possamos, se estivermos diante de lutas, de dificuldades, olhar para frente de forma positiva, saber que nós somos muito mais do que essa experiência, que temos uma série de vivências e que a lei é de amor, que nós com certeza seremos felizes, se não formos plenamente agora, que não seremos ainda, que o mundo não é um mundo de, digamos assim, perfeito, nós mais adiante conquistaremos essa felicidade. Mas podemos já ser agora tão felizes quanto esse mundo pode nos oferecer, olhando de maneira positiva as coisas, buscando realmente em nosso lar vibrar pensamentos bons em nossos familiares, para que nós possamos contribuir com a harmonia do todo. Então, graças a Deus, que Jesus envolva nossos corações e que possamos estudar mais as obras do nosso patrono Leon Denis. Agradecendo ao Lopes pelo seu estudo, suas palestras.